Bom, pessoal, como eu havia prometido, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho melhor a questão dos eixos T' e X' das transformações de Lorentz, como é que a gente chega às transformações de Lorentz, porque surgiram algumas dúvidas, né, durante a última explicação que eu dei. Eu acho importante que a gente discuta isso um pouquinho melhor para entender realmente como é que a gente faz isso. Tá certo? Então eu preparei alguns slides, mas para que vocês, mais gente, retomem a discussão, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá certo? Então a gente partiu daquelas quatro transformações lineares, né? E depois de uma discussão com relação ao eixo y, ao eixo z, nós chegamos a essas transformações aqui, tá certo? Eu estou colocando que o y' igual a y e o que o z' igual a z. E a dúvida ficou, né? Por que eu deveria eliminar esses dois termos aqui? Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente entenda isso melhor, a gente precisa antes nos adiantarmos, colocarmos a carroça na frente dos bois e explicar um pouco a questão de simultaneidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já pegar as transformações de Lorentz, que a gente sabe como elas devem ser, né, tanto para a posição x quanto para o t', só que eu vou escrevê-las numa notação um pouco mais compacta. Eu vou escrever, vou introduzir o fator de Lorentz, que é esse gama, e esse fator beta aqui, que eles são muito usados, tá? Porque eles aparecem a toda hora nas transformações. Então, para evitar ficar escrevendo isso toda hora, a gente usa uma notação mais compacta, que é esse gama. Então, a gente pode escrever o x' como gama, onde gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e o beta, que na verdade ele é dado por V sobre C. Então, nós podemos escrever essas transformações de uma forma bastante compacta desse jeito. Só vou mostrar uma outra foto aqui, porque o fator de Lorentz ele é muito importante. Tá? Esse fator de Lorentz, esse gama, né, ele é sempre um número maior do que 1. Tá certo? Você olhar aqui na definição dele, quando a velocidade entre os referenciais é zero, isso aqui vale 1. E como esse número aqui, né, ele vai se tornando menor do que 1, o inverso dele acaba se tornando um número maior do que 1, e eles, né, tende a infinito quando a velocidade entre os referenciais tende a ser, tá certo? Esse fator a gente vai usar muito ele, tá legal? Então é bom a gente ter mais ou menos sempre em mente a forma da curva de gama como função de C, tá legal? Mas voltando aqui para as nossas explicações, então eu tenho essas expressões aí, e agora vamos imaginar o seguinte. Tá? Imagina que a gente tenha dois eventos que ocorrem em diferentes pontos no referencial x em diferentes tempos. Ou seja, eu estou no referencial de coordenadas x, y, z e t, e acontecem dois eventos, e esses eventos acontecem em dois pontos diferentes do espaço. Um evento acontece no ponto x1, num tempo t1, e outro evento acontece no ponto x2, num tempo t2. Se eu for pegar esses eventos que ocorrem nesses dois pontos, nesses dois instantes de tempo no referencial e linha, se eu fizer as transformações, eu vou obter que o x1' é dado por essa expressão, o x2' é dado por essa transformação, o t1' é dado por essa transformação e o t2', respectivamente, pela mesma transformação, onde, obviamente, uso, né, o t2, o x2, o t1, x1, e aqui no caso eu uso x1, t1, x2, t2, tá certo? Agora, se a gente conseguir considerar os intervalos de tempo, né, ou seja, voltando aqui para a minha expressão, se eu falar, olha, qual que é a distância entre esses dois pontos, esses dois eventos no espaço do referencial e linha, comparados com a distância no espaço do x, né, do referencial y, e a mesma coisa para o t', é bastante simples. Se eu calcular a relação que existe entre ΔX e ΔT e ΔX' e ΔT', se eu fizer essa conta, eu chego nessa relação aqui. E essa relação é extremamente interessante, que a gente vai explorar lá mais nas próximas aulas, porque é justamente essa relação que contém a famosa contração de Lorentz e a dilatação do tempo, né? Mas o que eu acho importante vocês notarem nessa expressão é o seguinte, olha, vamos imaginar que ocorra um evento no referencial I, que é o nosso referencial parado, e esses eventos, esses dois eventos, eles ocorrem ocorrem no mesmo instante de tempo, eles são simultâneos, tá certo? Então, se eles são simultâneos, o T1 e o T2 são iguais, o ΔT é igual a zero. Mas vamos supor, tá? Então, se o ΔT é zero aqui e o ΔT é zero aqui, vocês notam que nessa expressão vai sobrar um termo também, né? Mesmo isso aqui sendo zero,
vai sobrar um termo diferente de zero, e esse termo vai ser diferente de zero se esse evento aqui ocorrer em pontos diferentes do espaço, tá certo? Então, existe um resultado, né? Vamos pegar esse caso, se pegar essa transformação em que dois eventos simultâneos no referencial I ocorrem em pontos diferentes do espaço, numa posição x1, no x1 e x2 diferentes, o delta x' vai ser dado para a expressão e o delta t' vai ser dado essa expressão. Ou seja, a simultaneidade num referencial não necessariamente implica na simultaneidade no outro referencial. Ou seja, eventos simultâneos num referencial não necessariamente são simultâneos no outro referencial, tá certo? Então, o que a gente conclui de tudo isso, né, voltando aqui, olhando para as nossas expressões, é que, primeiro, intervalos de tempo são diferentes em diferentes referenciais inerciais. Né? Isso está claro por essa expressão aqui, tá certo? O conceito de simultaneidade é relativo, tá certo? Porque, como eu falei para vocês, né, um evento simultâneo no referencial não necessariamente é simultâneo no outro, desde que esse termo aqui seja diferente de zero, certo? Ou seja, eventos simultâneos, mas espacialmente separados no referencial I, não são simultâneos no referencial I'. Tá? Sem entrar em questão de causalidade, né, ordem temporal, né, a gente vai falar isso depois, é importante lembrar isso. A simultaneidade é um conceito relativo. Né? Mas o que é muito importante, né, que é fundamental nisso, é notar que a gente está comparando intervalos de tempo que relacionam os mesmos eventos físicos em diferentes referenciais. O que a gente compara aqui, quando a gente fala de simultaneidade, é o tempo medido, o intervalo de tempo medido num referencial com o intervalo de tempo medido em outro referencial. Porque se eu tiver num referencial e medir o intervalo entre eventos, esse intervalo entre eventos no mesmo referencial tem que ser sempre igual. Certo? Não importa como eu faça a medida, onde eu meça. Certo? Então, o que é muito importante é lembrar o seguinte, que intervalos de tempo entre eventos, quando são medidos no mesmo referencial por diferentes relógios em repouso, a gente sempre imagina em relatividade que existe em cada ponto do espaço um relógiozinho, tá certo? E, teoricamente, o que a gente imagina é assim, quando acontece o evento num ponto, a gente naquele lugar mede o tempo em que aquele evento ocorreu, e um evento no outro ponto, com outro relógio naquele lugar, a gente mede o evento. E como a gente sempre sincroniza os relógios, ou seja, os relógios eles têm o mesmo zero, começam a andar juntos, né? Para saber o tempo transcorrido entre um evento e outro, basta eu comparar os tempos iniciais dos dois relógios e os tempos finais. Como eles estão no mesmo referencial, eles estão sincronizados, eles têm que ter o mesmo tic-tac, eles têm que andar no mesmo ritmo, tá certo? Então, muito importante, dentro do mesmo referencial, intervalos temporais medidos por diferentes relógios, obviamente, tem que ser iguais, tá certo? O que não vale é quando eu estou comparando intervalos de tempo entre referenciais diferentes. Isso é outra coisa, tá certo? Isso vale para os dois referenciais, tá certo? Os ΔT' medidos por diferentes relógios em I' também devem ser iguais. O que não é igual é a relação do ΔT' com ΔT. Mas qualquer ΔT' que descreve o intervalo entre os mesmos eventos tem que ser igual no I', senão não faz sentido, né? Se a medida de tempo que eu faço, de intervalo de tempo, né, dependesse do lugar onde eu estou, certo? Não faria sentido ter relógio simplesmente marcar o tempo, tá legal? Então, vamos guardar isso, tá? Isso é importante, porque isso aí foi uma dúvida que surgiu durante a nossa aula, tá? Então, a simultaneidade está relacionada quando eu comparo referenciais diferentes, tá certo? Eu vou voltar agora para a nossa equação, tá? Eu lembro que o y e o y' são iguais e o z e o z' são iguais, tá certo? Então, eu vou escrever só a equação do t, porque depois para o x é o mesmo tipo de argumento, eu vou escrevê-la dessa maneira. A transformação de t', né, era alguma coisa vezes o x, alguma coisa vezes y, que é igual a y', alguma coisa vezes z, que é igual a z', e alguma coisa vezes o outro t, tá certo? Então, voltando às nossas
transformações originais, é isso aí que eu tenho, tá certo? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que no sistema I' eu tenho dois relógios diferentes. Então, um relógio que eu chamo de A e outro relógio que eu chamo de B. E vamos supor que as coordenadas desses relógios elas coincidam, ou seja, elas estão no mesmo X, só que um está para cima do eixo, no Y, e outro está para baixo do eixo, em menos Y. Claro, isso vale também para Z e menos Z. Mas eu vou fazer um exemplo, como é mais fácil ver em duas dimensões apenas, eu vou mostrar para vocês um exemplo em duas dimensões, tá certo? Mas, em princípio, eu tenho um relógio no I', tá certo? O relógio A e o relógio B. Um está para cima do eixo X e o outro está para baixo do eixo X, tá certo? Então, se eu medir qualquer intervalo de tempo entre dois eventos pelo relógio A, eu vou ter essa expressão, como eu tinha aquela expressão antiga lá que eu mostrei para vocês. Para o B também eu vou ter uma expressão semelhante, eu vou ter, né, medir os eventos, eu falo, olha, os eventos ocorrendo em diferentes pontos do espaço X, né, que eu tenho as coordenadas lá do meu sistema I, né, mas eu estou querendo saber qual que é a transformação. No fundo é a mesma transformação que eu tinha antes, só que eu já estou usando claramente o fato de que o Z e o Z' são iguais, o Y e o Y' são iguais. Então eu estou simplesmente reescrevendo aquela minha equação da transformação mais geral possível linear, só que agora em termos de intervalos. Tá? E daí eu fiz um desenho que eu espero que vocês entendam, que é o seguinte, olha, imagina que eu tenha dois referenciais que se movem com velocidade relativa a V. Então eu tenho, né, eu fiz esse exemplo em duas dimensões, porque é mais fácil de desenhar e mais fácil de entender. Imagina que eu tenho um referencial I e um referencial I', de tal maneira que o I' se move com uma velocidade de V em relação ao referencial I, tá certo? Eu desenhei aqui o eixo X um pouco deslocado, para ficar mais claro a imagem, mas a gente imagina que eles sejam coincidentes. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto X, que naquele instante, no eixo I' tem coordenada X', mas eu tenho esses pontos aqui em cima, que tem as mesmas coordenadas Y' e Y, e aqui menos Y', menos Y. Tá certo? E agora eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar, né, eu já vou explicar o desenho para vocês, que exatamente no determinado instante inicial, 0, e eu imagino que os dois relógios iniciais estejam inicialmente cronometrados em 0, sai desse ponto X um feixe de luz, um pulso, né, de luz que se propaga até atingir esse ponto Y, né, vamos pensar no X, e esse ponto menos Y, tá certo? Se eu olhar do ponto de vista do X, o que acontece do ponto de vista referencial I? Esse facho de luz, ele vai, passado um tempo, ele vai chegar aqui, e passado um tempo ele vai chegar aqui, tá certo? Então, o tempo que ele leva para chegar nesse ponto e o tempo que leva para chegar nesse ponto, ele é o mesmo, tá certo? Então, eu indiquei assim, quando o ponto inicial, quando a luz é emitida, né? Se vocês conseguirem ver nesse reloginho aqui, tá certo? Ele está marcando 0 no ponteiro, tá? Lá naquele ponto tem um relógio também que é do mesmo referencial, que está sincronizado, que também marca 0, e essa luz vai se propagar. Quando ela chega aqui, esse relógio vai estar marcando um certo intervalo de tempo, ele vai ter andado o ponteiro, para esse ponteirinho azul, aqui ele vai ter andado o mesmo intervalo de tempo, aqui ele vai ter andado o mesmo intervalo de tempo, porque afinal eu estou no mesmo referencial, os relógios têm que andar juntos, tá certo? Isso é o que a gente vê do referencial X. Fala, olha, óbvio, se emitir um pulso de luz, né, a uma distância y para cima do eixo, uma distância menos y para baixo, ou para baixo do eixo, uma distância y para baixo do eixo, que corresponde a uma coordenada menos y, eu vou ter, então, o mesmo tempo transcorrido, né, que é o mesmo tempo que transcorreu para esse cara ver aquilo chegar até aquele ponto, tá certo? Já do ponto de... Então, aqui eu tenho o referencial, estou pensando no referencial I. Vamos ver como é que o referencial I' vê isso aí. Para o referencial I', eu esqueço o I, porque quando o pulso de luz é emitido inicialmente, né, para o referencial I', o que acontece é que ele vê a luz fazendo um caminho, né, para lá, tá certo? Esse referencial, lembra, você pode imaginar que tem um espelho naquele referencial antigo. Por exemplo, imagina que tem um espelho e a luz vai ser jogada para refletir no espelho. Tá? Como esse espelho está fixo nesse referencial aqui, como isso aqui está andando para lá, em relação, se você olhar do ponto de vista do I', é como se esse referencial estivesse se movendo com velocidade de menos v para o outro lado. O espelho vai se mover junto, tá certo? E a velocidade da luz, que é uma constante, ela vai até aquele ponto,
que também tem uma coordenada y', tá certo? Que corresponde à coordenada y, menos y', que corresponde à coordenada menos y, tá certo? E ele vai levar um tempo maior. Então, quando o pulso de luz sai daqui, ele está zerado e transcorrido um tempo, que aqui a gente vê como sendo um tempo aqui pela setinha vermelha, um tempo maior, a luz vai chegar nesse ponto também simultaneamente, tá certo? Por que simultaneamente? Porque se nós olharmos nas nossas expressões originalmente, nós temos no referencial I, nesse referencial, esse pulso aqui está no X e esse aqui também está no mesmo X. Então, a coordenada desses dois pontos aqui, elas têm valores de x iguais, ou seja, o ΔX na nossa transformação, quando a gente olha aqui, ó, ele é zero. Eu falei que a luz chegar naqueles dois pontos também é um evento simultâneo, então, naquele caso, a diferença de tempo entre chegar lá em cima e chegar lá embaixo também é zero, tá certo? Então, se nós olharmos aqui, tá certo? E falar, olha, qual que é o tempo que isso aqui leva para chegar aqui, qual que é o tempo que isso ali leva para chegar aqui? Bom, a gente espera que ele vai chegar no mesmo tempo, né? Porque pela simultaneidade, não apenas ele é simultâneo no referencial x, né? No referencial de coordenada x, como ele é simultâneo também no referencial de coordenada x', tá certo? Então, se nós aplicarmos aquela nossa transformação, aqui, né? O relógio lá em cima ele vai medir isso aqui igual a zero, isso aqui vai igual a zero. Isso aqui vale, a gente não se preocupa com esse termo agora, mas nós vamos ter essa expressão aqui que sobra na equação, tá certo? Isso para o relógio aqui em cima. Para o relógio aqui embaixo, se olhar para essa expressão, eu vou ter justamente isso aqui, olha, A42 vezes o delta y' de B, né? Agora existe uma diferença fundamental entre essas duas equações, que é justamente a seguinte: o ΔY do relógio A em relação à origem é menos esse ΔY em relação à origem para o relógio B, tá certo? Porque esse ΔY aqui, esse ΔY, se vocês olharem aqui, né, voltando, esse ΔY aqui é esse ΔY, que é essa distância menos essa, que é y menos zero, ou y' menos zero, se vocês preferirem, e esse aqui é menos y até aqui, menos y menos zero. Ou seja, esse ΔY é menos esse ΔY. Ou seja, essas duas expressões, se você tiver na transformação do tempo algo que dependa da posição y, você tem dois relógios descrevendo os mesmos eventos no referencial, dando tempos diferentes, né? E eu não discuti o z, mas se você botar o z é a mesma coisa. Se você tiver um mais ΔZ e um menos ΔZ, você vai ver que isso aqui vai dar algo negativo, isso aqui vai dar algo positivo. Ou seja, se nós olharmos para essa expressão aí, tá certo? A gente não pode ter nenhuma dependência em y na transformação do T', nenhuma dependência em z na transformação do T', porque isso implicaria, né, que os tempos cronometrados iriam depender da posição y, da posição z onde você está, tá certo? E fisicamente a gente sabe que dois eventos que têm a mesma posição no espaço, no referencial inicial, e são simultâneos, eles têm que ser também simultâneos no referencial novo. Isso aqui contradiz essa ideia, tá certo? Se você não quiser pensar em termos de experimento, mas nós quisermos voltar lá para a nossa equação original, tá certo? Basicamente, essa expressão está dizendo, olha, qualquer relógio que tenha coordenadas diferentes em cima desses dois pontos aqui, vai marcar tempos diferentes. Então, você teria uma situação, né, em que você teria dois relógios no mesmo referencial, medindo os mesmos fenômenos, ocorrendo em tempos diferentes. Ele mediria intervalos de tempos diferentes, né? Entenderam? É isso, então, toda a questão do porquê, na verdade, a gente pode simplesmente menosprezar esse termo aqui da expressão das transformações de Lorentz.
tá certo? Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessa explicação que eu dei, tá? Lembrassem sempre da diferença entre uma transformação entre referenciais, ou seja, comparar tempos entre referenciais, pode ser diferente, os ΔT são diferentes, tá certo? E você comparar ΔTs dentro do mesmo referencial. Se você está descrevendo uma série de fenômenos dentro do mesmo referencial, todos os ΔTs têm que ser medidos por diferentes relógios, têm que ser iguais. Se você mede o intervalo de tempo com o relógio no referencial, outro relógio tem que dar para você naquele referencial o mesmo intervalo de tempo. Isso não acontece quando nós temos intervalos de tempo medido entre referenciais diferentes. Tá legal? Então, bom final de semana. A gente se encontra na terça-feira. Até mais, pessoal. Deixa eu encerrar a gravação para que a gente possa, então,